noite a todos que nos assistem neste momento. É sempre um prazer recebê-los, mas é sempre um prazer maior ainda sairmos daqui melhores do que nós entramos. Você que costuma trazer a sua Bíblia, por gentileza, ou você que a tem no smartphone, esta passagem bíblica, ela é abordada. Por que eu digo dos? Porque nós abrimos a narrativa de Marcos, e Marcos se refere a um único possesso, a um único endemoniado, assim como Lucas. Mas se nós olharmos a passagem correlata de Mateus, Mateus capítulo 8, você vai perceber que Mateus, ele fala de 2 endemoniados. Eu quero ver se eu tento dirimir essas aparentes contradições. E eu gostaria de fazer uma leitura com vocês. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. O contexto ele é bastante agitado. Jesus vem de uma travessia tempestuosa, literal e figurativamente. Jesus fora acordado pelos seus discípulos, que não conseguiam acreditar que aquele que dormia sobre o travesseiro, a polpa do barco, era o mesmo que criou os céus, a terra e os mares. Eles não tiveram essa percepção. Então eles, de Cafarnaum, chegam à outra margem do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que na verdade não é mar, é uma bacia hidrográfica que possui mais ou menos 12 quilômetros de largura por 22 quilômetros de comprimento. Tive a oportunidade de ter estado lá. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, isso é muito importante, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, algemas, o podia alguém prender. Verso 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com algemas, cadeias, grilhões, as cadeias foram por ele arrebentadas, e os grilhões esmigalhados, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe então Jesus: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma vara de porcos, ou manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos,
para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo do homem, entraram os porcos. Os porcos se precipitaram por um despenhadeiro no mar e morreram 2.000 porcos afogados. E os porqueiros, ou aqueles que apacentavam os porcos, fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera a legião, sentado, vestido, com as suas faculdades mentais restauradas, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Jesus, entrando no barco, ouviu o endemoniado dizer para ele, o ex-endemoniado: eu quero ir contigo. Mas Jesus não permitiu, no verso 19. Disse, pelo contrário, vai à tua casa, para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. É uma leitura relativamente longa, mas necessária, porque nós vamos explorá-la bastante hoje. Como eu disse, essa mesma história, essa mesma narrativa, ela é narrada tanto por Mateus quanto por Lucas. E eu li as três e fiz um resumo, colhi informações das três narrativas. Primeiro eu quero mostrar para vocês o local. Eu acho que é muito importante isso, porque muitos de nós, ou talvez todos nós, já tenhamos ouvido falar do endemoniado de Gadareno. Já ouvimos falar. Na verdade, quando Jesus atravessa, você pode olhar na imagem que está nos telões, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, daqui assim mais ou menos de Cafarnaum, a sua cidade natal, até Gergesa, aqui, a gente enxerga Gadara aqui, mais ou menos uns 54 quilômetros. Então seria impossível que Jesus descesse do barco, imediatamente os endemoniados saíssem dos sepulcros e fossem ao encontro de Jesus. Se eles fossem desta cidade aqui, de Gadara. Na verdade, houve um erro de copistas, pessoas que começaram a multiplicar os evangelhos, a copiá-los. Na verdade, o nome da cidade, a qual Jesus aportou no outro lado do mar da Galileia, hoje, atual Transjordânia, era o nome de Gergesa, que era uma cidade marítima, aquela cidadezinha, aquela primeira seta branca, da esquerda para a direita, ali. Hoje, naquele lugar, existe um sítio arqueológico, com sepulcros abandonados de 2.000 anos atrás, e um despenhadeiro, um penhasco, como vocês podem mais ou menos visualizar na imagem. Então, na verdade, quando Jesus aporta, vamos dizer assim, em outro país, ele não aporta em Gadar. Gadar era o nome que toda a região recebia. Por isso que os narradores, os evangelistas, eles colocam a terra dos Gadarenos, ou a terra dos Genesarenos. É uma região, e essa região, ela era chamada, à época, de Decápolis, por causa da colonização grega, através de Alexandre o Grande. Eram
Decápolis, porque eram 10 cidades, aqui nós enxergamos só 4, eram 10 cidades que foram colonizadas pelos gregos e que agora estavam sob o domínio dos romanos. Então, não eram cidades judias, que continham pessoas que eram judeus. Até porque as senhoras e os senhores puderam ver que eles criavam porcos. E os judeus, até hoje, pela lei mosaica, são proibidos de ingerir carne de porco. Então, eram pessoas, como a Bíblia chama, gentílicas, ou pessoas que não eram judeus. Jesus aporta em Gergesa ali. E logo que ele sai do barco, diz o texto para nós, com bastante clareza no verso 1, que os endemoniados, eu vou usar os endemoniados, porque embora Marcos e Lucas tenham destacado somente um, Mateus, por ser um coletor de impostos, era mais específico, era mais contador. Talvez você me pergunte assim, mas por que Marcos e Lucas, eles ocultam a presença de um segundo endemoniado? Talvez pelas mesmas razões pelas quais um dos 10 leprosos que foram curados voltou. Ou seja, Jesus expulsou o demônio dos dois, conforme o relato de Mateus capítulo 8. Mas somente um permaneceu com Jesus, e vocês verão isso posteriormente. E a esse que permaneceu, tanto Marcos quanto Lucas deram ênfase. Então, logo que Jesus pisa no território dos gadarenos, saem dos sepulcros esses 2 endemoniados. O texto bíblico, no versículo 1 das Bíblias de vocês, diz que eles saem ao encontro de Jesus. Não é o que está escrito aí? Eles foram não de encontro a Jesus. Se eles tivessem ido de encontro a Jesus, a conotação seria de embate contra Jesus. Mas não. O texto bíblico é cuidadoso, o escritor é cuidadoso para dizer para nós que quando Jesus pisa na terra dos gadarenos, os demônios vão ao encontro de Jesus e prestem atenção, e o adoram, por uma razão bem simples. Quem estava pisando aquele território não competia com aqueles demônios. Quem estava pisando no território de Gadar, ou dos gadarenos, pela primeira vez, era o Criador dos céus e da terra. O mesmo Criador que criara aqueles anjos decaídos. Porque demônios, espíritos imundos, segundo a Bíblia, são anjos decaídos, destituídos de corpos físicos, que segundo a Escritura, quando o querubim da guarda, Lúcifer, que em hebraico significa estrela d'alva, quando ele se rebela contra Deus, ele traz consigo a terça parte dos anjos dos céus. Esses espíritos imundos, esses demônios, eles são anjos decaídos que estão na terra, a serviço de Satanás e o reino das trevas. Quando Jesus pisa em Gadar, na terra dos gadarenos, eles não vão para o embate com Cristo.
Porque quem estava pisando ali era o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus. Só que acontece algo que deveria nos deixar muito pensativos. Quando esses demônios vão ao encontro de Jesus, eles lhe fazem algumas perguntas. A primeira delas tem a ver com cronologia. Eles perguntam para Jesus: ainda não é a hora? O que tu queres nos atormentando antes da hora? Como que dizendo em outras palavras, chegará um momento no futuro em que após a tua crucificação, a tua ressurreição, a tua ascensão aos céus, tu irás voltar à terra, irás arrebatar a tua igreja, e chegará um momento em que tu irás prender e destruir todos os anjos caídos. Interessante isso. Essa é a primeira evidência de que aquele homem não tinha um problema psiquiátrico. Ele não tinha, por exemplo, uma esquizofrenia. Porque ninguém naquela terra chamaria aquele homem de Jesus, o Filho do Deus vivo, ou do Deus Altíssimo. Somente os demônios sabiam, os anjos caídos sabiam. Então eles vão ao encontro de Jesus, porque eles não têm poder contra Jesus. E eles pedem para Jesus Cristo que não os tirem dali, não os expulse dali, e que se expulsasse daquele homem, que ele permitisse que eles entrassem naqueles porcos. Interessante isso. E Jesus permite. Isso é mais inusitado ainda. Jesus atende um pedido de um demônio. Mas vocês vão entender por quê que Jesus permitiu isso. E depois os narradores, eles passam a descrever o estado físico, o estado psicológico desses homens. Se você acompanhou a leitura atentamente, você percebeu que esses homens tinham família. Eles não nasceram naqueles sepulcros. Segundo, eles tinham o seu ofício. Cada um deles tinha o seu trabalho. Terceiro, aqueles homens, embora tendo família, embora tendo profissão, eles se isolaram gradativamente, lentamente, do convívio da família e do convívio da sociedade. E passaram a morar nos sepulcros, que não eram como os cemitérios de hoje, eram cavernas. Passaram a morar nessas cavernas, esses dois homens. E diz o texto que nós lemos, e os textos paralelos, que eles andavam nus. Eles andavam dioturnamente gritando e atacando as pessoas que cruzassem perto do cemitério. Também diz o texto que eles pegavam pedras e se automutilavam. Diz o texto. Todos fazem questão de caracterizar o comportamento desses endemoniados de Gadareno. Mas o que isso tem a ver conosco? Eu acho que
Os endemoniados de Gadareno não são apenas personagens bíblicos históricos, restritos a um tempo ou a uma cultura. Não. O estilo de vida deles reflete nitidamente o estilo de vida das nossas sociedades. Não só da sociedade brasileira, mas das sociedades mundiais. Se não vejamos atentamente, eles tinham família, como todas as senhoras e os senhores aqui têm famílias. Eles eram pessoas que antes de serem possessas por esses espíritos imundos, tinham uma vida, entre aspas, normal. Normal. Tinham famílias, trabalhavam, mas alguma coisa aconteceu que gradativamente fez com que eles fossem se isolando do convívio da família. Eles foram faltando o emprego, acabaram sendo demitidos, eles deixaram de cuidar da sua higiene pessoal. Chegou um momento que eles não voltaram mais para casa. Não voltaram. Eu não sei se a senhora e o senhor conseguem começar a estabelecer um paralelo com as nossas sociedades. Eles tinham família, mas não usufruíam das suas famílias. Como diz hoje Augusto Cury, eles estavam arrodeados de pessoas, mas se sentindo solitários. E como a nossa sociedade hoje, não bastasse estarem isolados, os níveis de ansiedade deles estavam altos. O nível de angústia era muito alto, e diz o texto que eles andavam ininterruptamente, eles não se sentavam, era um ativismo constante, como se eles tivessem sido programados para viver daquele jeito. Um ativismo, eles não paravam, uma sociedade inquieta, uma sociedade que, desde a juventude ou adolescência, já se toma antidepressivo, já se toma ansiolítico. São crianças tomando remédio para pressão arterial. São crianças e adolescentes desenvolvendo diabetes tipo 1, tipo 2. Eu li um texto restrito a 2000 anos atrás, mas que na verdade é um retrato, é uma fotocópia. É como se a nossa sociedade estivesse se olhando no espelho. Uma sociedade que se isola, pessoas que estão rodeadas de pessoas, mas se sentem solitárias, não que queiram estar sós, mas se sentem solitárias. São pessoas inquietas, cujos níveis de ansiedade são altíssimos. São pessoas que não desfrutam da sua família, porque andam de um lado para o outro em busca de alguma coisa que não sabem muito bem o que é. Uma outra característica que me chama a atenção é que é uma sociedade que se automutila em nome de uma felicidade ilusória, que tem no futuro a sua cela de aprisionamento.
quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Ou seja, o quando eu tiver me tira do agora e faz com que no meu presente eu comece a viver um futuro que ainda não chegou. A exemplo dos endemoniados de Gadareno que se automutilavam com pedras, nós nos automutilamos, boicotamos a nossa própria felicidade, vivendo de uma forma que, conscientes ou não, isso vai nos adoecendo. E isso se chama hoje de parasuicidas, que são pessoas que não dizem assim e nem têm ideação suicida, mas são pessoas que vão tirando a sua vida aos poucos, através de hábitos nocivos à sua saúde. Os gadarenos, os endemoniados de Gadareno, eles não são só personagens bíblicos históricos. Eles são uma representação da nossa sociedade. Quem sabe minha e de você. Você não está em cavernas, você não mora no cemitério, você não se corta com pedras, embora algumas pessoas se cortem com giletes. E o mais interessante é que eles não queriam saber da presença das pessoas. Eles não se deixavam prender. Eram pessoas que não se comprometiam com nada. E além disso andavam nus, que quer dizer indiferentes à opinião dos outros. São pessoas que já perderam a alegria de viver. Vou usar um título de uma série mundial famosa, The Walking Dead. Eles eram mortos-vivos. Tinham família, tinham emprego, tinham bons salários, mas eles estavam mortos em alguns aspectos. E o que mais me assombra nisso é que quando Jesus permite que os demônios, que eram muitos, porque quando Jesus pergunta o nome, após insistir, sai deste homem demônio, Jesus, pela primeira vez no Evangelho, pergunta o nome do demônio, e o demônio responde: o nosso nome é Legião, porque somos muitos. Jesus permite que aqueles demônios invisíveis saiam daquele homem ou daqueles homens e se transfiram para uma vara, para uma manada de porcos. Por que Jesus faz isso? Ele poderia simplesmente ter expulsado os demônios e mandado eles para outro lugar. Mas Jesus, ele faz questão de mostrar às pessoas, aos transeuntes, aos circunstantes, às pessoas que estavam ali ao redor, a objetividade e a realidade do mundo espiritual por trás das mazelas sociais. Quando Jesus permite que demônios, anjos caídos, destituídos de corpos físicos, saiam de uma pessoa e se transfiram para uma manada de porcos, ele está dizendo: prestem atenção. Nem todos os problemas da humanidade são de origem física, biológica, neurológica, psíquica, emocional.
Existe sim, por trás das mazelas sociais, influência demoníaca. Eu sei que você que me assiste, e as senhoras e os senhores que estão aqui, vivem no século 21. Século 21. Num período denominado de pós-modernidade, onde o importante não são verdades absolutas, o importante é a verdade relativa de cada um, que caracteriza esse período da história pós-moderna. Eu sei que depois que as pessoas conheceram a neurologia, a psiquiatria, depois que as pessoas, no começo do final do século retrasado, através de Sigmund Freud, conheceram a psicanálise, eles conheceram a neurose, eles conheceram a psicose, na psicose conheceram a esquizofrenia, a paranoia, e as pessoas então deixaram de acreditar na influência demoníaca na sociedade. Deixaram simplesmente de acreditar. Agora, diga para a pessoa que está ao seu lado, nem toda possessão demoníaca se traduz, se manifesta em um comportamento que leve à degradação moral e física, a exemplo dos gadarenos. Vou citar para vocês 2 exemplos. A Bíblia diz que Judas estava à mesa com Jesus, e depois dele tê-lo negado a Jesus, quem é que entrou nele? Está no final dos evangelhos. Satanás entra nele. Você não vê Judas torcendo as mãos, babando pelo canto da boca, a exemplo dos endemoniados de Gadareno. Mas o que Judas fez? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Às vezes uma possessão demoníaca não se manifesta durante uma oração. A pessoa não cai no chão. Às vezes, por trás de pessoas que em nome de Jesus extorquem outras pessoas, está uma possessão demoníaca. A Bíblia também fala de uma mulher que há 18 anos vivia como encurvada. E que por 18 anos frequentava a sinagoga. E que por 18 anos era diaconisa na igreja. E quando Jesus entra naquela sinagoga, o que Jesus enxerga naquela mulher? Que ele mesmo disse que era filha de Abraão. Um demônio que havia se convertido, participava dos cultos, estava na liderança da igreja local, não atrapalhava a salvação dela, mas limitava a sua vida, roubava-lhe a qualidade de vida. Existem possessões demoníacas que são tão discretas que, se você não as conhecer, elas passam por crentes. Vocês já perceberam isso? Ou eu estou falando uma asneira aqui? Porque possessão demoníaca para pentecostais e neopentecostais, igrejas evangélicas, é aquela que a pessoa se manifesta, roda a baiana, ou é pombagira, ou é Zé Pili, ou é Exu Caveira. Isso é possessão demoníaca.
E nós nos esquecemos do que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Que o Deus desse século ainda controla aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Os demônios, que eram muitos, anjos decaídos, foram expulsos daqueles homens. Expulsos. Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, para mostrar a objetividade, a realidade de algo que a gente não enxerga. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Tão equivocado quanto nós queremos tratar uma pessoa doente neurologicamente como se endemoniado fosse, nós tentarmos medicar uma pessoa endemoniada como se enfermo tivesse. São dois equívocos. Nós precisamos reconhecer que existem doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, doenças físicas, mas que também existem doenças cuja etiologia, cuja gênese, cuja origem são demônios. Estou falando de uma visão bem equilibrada. Que eu detesto fanatismo. Então, quando a gente olha para um episódio de 20 séculos atrás, de 2000 anos atrás, a gente vê a nossa sociedade hoje, significa que muita coisa não mudou. Continua a mesma coisa. Agora, o fantástico é como Jesus cura um dos endemoniados. E o que Jesus faz? Jesus expulsa o demônio, os demônios, dos dois, mas só permanece um. E eu lembro das palavras do Senhor quando Ele disse que a casa não pode ficar vazia. Jesus, Ele vem para todos, não faz acepção de pessoas. Mas depois que Ele intervém, depois que Ele nos esclarece, Ele abre o nosso entendimento, Ele se coloca do lado de fora da casa, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não sei porque um dos endemoniados, após ser liberto momentaneamente, talvez volte para a sua casa rapidamente. Mas um endemoniado permanece. E esse que permanece, diz a Escritura, que quando as pessoas do vilarejo, cuja cidade era próxima, a gente viu, do litoral, chegam, um homem que andava correndo, que era estressado, ansioso, que andava nu, que vivia nos sepulcros, ele estava com todas as suas faculdades mentais funcionais. Diz a Bíblia que, com o seu juízo perfeito, um homem que nunca sentara estava sentado, estava vestido, conversando, manifestando a sua fé em Jesus. E os outros evangelistas, Mateus e Lucas, dizem uma coisa para nós, que Marcos não diz. Ele estava aos pés de Jesus. O que isso significa?
que ele estava tendo um discipulado intensivo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu... Alívio não é libertação. Alívio é uma oportunidade para eu fazer outras duas coisas subsequentes. Venham a mim vocês que estão cansados, vocês que estão sofrendo influências demoníacas ou não, vocês que têm problemas neurológicos, psíquicos, emocionais, físicos e etc. Venham a mim, que eu prometo alívio para vocês. Mas vocês terão de fazer mais duas coisas. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, me amem. Deixem-se transformar por mim. Me aceitem como Senhor e Salvador da vida de vocês. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois que vocês fizerem essas três coisas, venham a mim, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, encontrareis descanso para as vossas almas. Aí chega a patuleia, chega a multidão. A multidão chega. Multidão é aquilo, vox pop, vox non dei. A voz do povo não é a voz de Deus. O povo chega, ao invés de ficar encantado com a salvação de uma pessoa, revela mais um traço da nossa sociedade. Uma sociedade que se apavora com a transformação de uma pessoa, mas chora os gastos financeiros envolvidos com os porcos. Uma sociedade para a qual os animais são mais importantes que os seres humanos. Aquelas pessoas chegaram ali, ao invés delas festejarem a libertação, a cura, a restauração de um ser humano, elas disseram: por amor de Deus, saia da nossa terra, saia da nossa casa. Isso é coisa de crente, isso é coisa de crente, aleluia. Isso é coisa de fanático. Nós não queremos você aqui, nós não queremos o Messias conosco, nós preferimos os porcos a você. Tem gente que se acostuma à escravidão e faz da escravidão a sua casa, a sua zona de conforto. E aí Jesus embarca para sair dali. E os demônios ficam assim. Ele não nos expulsou do território, nós ficamos aqui. Aí o ex-endemoniado entra dentro do barco, eu vou junto. Jesus olha para ele e diz: você tem que ficar. Interessante, Jesus cede ao pedido dos demônios, mas não cede ao pedido de um homem que queria segui-lo como discípulo. Por que será que Jesus não permitiu que um dos gadarenos, o ex-endemoniado, o seguisse, historicamente? Vou lhes dar algumas razões. A primeira delas, porque Jesus naquele momento já estava no coração daquele homem. Segundo, aquele homem estivera, sabe-se lá quantos dias ou meses, sem se relacionar com ninguém,
numa introversão total. O que mais aquele homem precisava era de uma extroversão, era de um diálogo, de uma conversa, de uma comunhão e de uma convivência. Jesus, então, ao invés de fazê-lo o acompanhar, pede para que ele vá para a sua família. E quando Jesus fala em família para os teus, Jesus está dizendo para todos nós que o contexto familiar é o contexto mais fértil para os problemas dos seres humanos. Os maiores problemas nossos, eles nasceram e nascem nas nossas famílias. E quando Jesus envia aquele homem para a família dele, Jesus está dizendo: você vai voltar para onde tudo começou e vai recomeçar agora comigo em teu coração. Eu estou contigo e o teu casamento será outro. Eu estou contigo e o teu trabalho será outro. As mesmas redes, o mesmo lago, mas a direção é diferente. Volta para a tua família. Você que andou introvertido esse tempo todo, olhando para dentro de si, quase num estado autístico, volta para lá. Aí a gente aprende que quando Deus vivo está dentro da gente, não há como não nos tornarmos testemunhas vivas do poder dele. O texto diz para nós, todos os textos dizem para nós, que esse homem pregou o evangelho na sua casa e em toda Decápolis. Os demônios achavam que haviam se livrado de Jesus, mas Jesus deu um checkmate neles. Jesus se deixou lá no coração daquele homem. Será que Jesus está na sua casa através do seu coração? Ainda que as outras pessoas do seu lar ou os seus familiares não sejam convertidos? Eu gostaria que nós pensássemos nisso essa semana, até domingo que vem. Eu não preciso cair no chão, babar pelo canto da boca, torcer as minhas mãos, ter um ataque epilético, para alguém dizer: esse aí está possesso, está endemoniado. Não. Basta eu querer vender Jesus por 30 moedas de prata. Ou basta eu querer representar para os outros o que eu não sou diante de Deus. Neste sentido, há muitas pessoas que não perderam as suas faculdades mentais, que infelizmente sofrem influência demoníaca na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que sabote a sua felicidade o tempo todo. Isso pode ser um problema neurológico, pode ser um problema emocional, mas também pode ser um problema espiritual. A ciência está tentando excluir a espiritualidade da existência, mas eles não vão conseguir. Mas esse pensamento é medieval. À época de Cristo, todas as doenças eram tidas como possessões demoníacas. Eu pergunto às senhoras e os senhores que são lúcidos: a capacidade intelectual de Jesus Cristo era restrita à sua cultura e à sua época somente? Ou quem estava ali reconciliando o mundo consigo era Deus? Quando Jesus chama
alguma coisa de demônio, eu não ouso contrariá-lo. Talvez a pergunta que urge, que se faça necessário agora, você já deu esses 3 passos? Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que foram decepcionados, que tiveram perdas nas suas vidas, vocês que vivenciaram a injustiça, vocês que foram manipulados e manipuladas por pessoas que manuseavam a própria Bíblia, você que está estressado, cansado, com vontade de desistir, ou você que até teve ideação suicida, você está aqui hoje, você deu esse passo. A minha pergunta, a pergunta de Jesus, é se você está disposto, disposta a tomar sobre si o jugo de Jesus, a aceitar Jesus, não uma igreja evangélica, um pastor, mas aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E depois que você fizer isso, Jesus chama você para dar o 3º passo, que é sentar-se aos pés dele, aprender dele, não deixar que a casa fique vazia. Essa é a pergunta que eu faço. Nós vamos orar. Eu gostaria que o Espírito Santo utilizasse todas essas informações para falar de alguma forma com você. De alguma forma. Quem sabe você olha para a sua família, para os seus familiares hoje, e você acha que tudo é normal. Pode ser, pode também não ser. Só Deus o sabe. Se você tivesse conhecido Jesus de verdade antes, será que algumas tragédias da sua vida não seriam evitadas? Da minha vida? Nós passamos por gadarenos, cruzamos com eles nas ruas todos os dias. E às vezes nós somos um desses gadarenos, que não são apenas personagens bíblicos históricos, restrito a uma época, a uma cultura, mas são estados de consciência, padrões de comportamentos, que caracterizam uma sociedade, uma família, uma pessoa. Afinal de contas, o que nós queremos? Ser evangélicos ou ser discípulos de Jesus? Ser evangélico é muito fácil. Muito fácil. Ser discípulo de Jesus é muito difícil. Mas se torna fácil quando o jugo é dele, porque o jugo dele é suave. O jugo de Jesus, ele é suave por uma razão bem óbvia. Porque com o jugo, Jesus dá o seu Espírito para nos fortalecer. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Nós vamos encerrar a nossa transmissão agora.